esqueço, viu? Agora acho que está gravando, já. Sim, agora tá. Valeu, obrigado. Professor, obrigado. eu fiquei com um pouco de dúvida na hora de explicar a diferença na prova de cura e de pega. Deixa eu abrir aqui a prova. Eu achei que é muito parecido. A gente vai conversar sobre a... Deixa eu abrir a prova aqui. Aqui, pronto. Tá todo mundo vendo aí? Tô vendo, tá vendo. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte. Eu preciso combinar uma coisa já. Quando eu abro a tela da prova, eu não vejo se alguém está para entrar ou não, porque fica só a tela da prova para mim. Então, eu vou pedir assim, se alguém precisar entrar, vocês me avisam para eu mudar de tela, para poder ir lá e conseguir botar para dentro, tá bom? E aí, o outro ponto de organização do nosso encontro é em relação a fazermos o passo a passo. A gente vai fazer assim, a gente vai conversar questão por questão. Então, por exemplo, vamos abrir a questão 1, se alguém quer comentar alguma coisa sobre a questão 1. Alguém quer comentar alguma coisa da questão 1? Que são as etapas... As etapas... Mas ninguém sabe. As etapas... Aqui, ó. O preparo manual. As etapas do preparo manual. Alguém quer conversar alguma coisa sobre isso? Particularmente não, professor. Acho que essa é uma das que ficaram mais bem claras para mim, particularmente. Né? Então, vamos passar para a seguinte. A 2, na elaboração de projetos de edificações elevadas, o projetista deve estar muito atento para a formação de pórticos na estrutura da edificação. O que é um pórtico numa estrutura de uma edificação? Alguém Alguém teve dúvida? Professor, nessa daí eu tive na verdade, uma certa dificuldade de compreender o pórtico. Eu li, não só foi a apostila, eu procurei outras fontes de informação. Tá. E acho que quando eu procurei, teve alguma divergência que me fez sentir dificuldade de diferenciar um pórtico, que na verdade eu entendi, não me corrija se eu estiver errada. O pórtico seria a análise da estrutura com o pilar e a viga, né? Seria aquela estrutura da construção. Isso. A única coisa que precisa acrescentar é que ela está no plano. Imagine uma escada. Uma escada é um pórtico de 2 pilares e várias vigas. Ok? Visualizou? Agora, vamos lá. Um pórtico de 2 pilares e várias vigas é um pórtico que não ajuda muito, não. O ideal é um pórtico de 3 pilares e várias vigas. Então, imagine agora uma escada que, em vez de ter 2 barras verticais, tem 3. Pronto, isso é um pórtico. Observe que o pórtico, a escada são peças, pilares, vigas, num plano, no mesmo plano. Entendeu, Elisama? Por exemplo, vamos dizer que se você monte um projeto, tem pilares, tem vigas, mas não estão formando um plano. Vai ter o efeito sanfona. Ele não dá rigidez. Tá? A grande sacada do pórtico é o fato dele ser uma estrutura planar. Ela dá rigidez porque ele trabalha no plano. Tá? Isso, na apresentação dos trabalhos, a gente vai retomar isso aí de novo. Tá? Daqui a pouco a gente vai abordar. Mas eu percebi, por algumas respostas, que alguns tiveram essa dúvida também, viu? E, assim, quando o senhor fala no plano, vem em mente, talvez pela questão da gente ficar, né, analisando as plantas, planta baixa e tal, eu poderia fazer essa relação em planta baixa, tipo, plano seria cada andar separadamente? Ou não tem nada a ver? Não, em questão visual, é questão estrutural mesmo. É o plano vertical, ou seja, imagine a fachada de um prédio, tá? Você está olhando para um prédio de 12 andares.
A fachada desse prédio pode ser um pórtico, o plano. Na verdade, não é o plano horizontal. A planta baixa que você mencionou é o plano horizontal, né? Esse plano do pórtico é vertical. Ele é um plano vertical, que é ele que dá rigidez, tá? No plano horizontal, você tem a laje, as vigas, não é isso? E no plano vertical, o pórtico apenas. Tá? Vertical. Então, o pórtico seria pórtico, né? Então, eu posso relacionar que o pórtico seria a junção seria uma análise, né? Seria o conjunto do pilar e viga, e essa questão de pórtico que o senhor se refere seria se estar exatamente no local correto para estabilizar a estrutura? Isso. Vamos imaginar o seguinte. Claro que daqui a pouco a gente vai detalhar mais o que a gente está conversando, porque com as imagens vai ficar mais claro. Se você tiver um prédio com vários pórticos planos, né, na mesma direção, todos eles na mesma direção, ele vai dar boa rigidez nesse sentido, mas no outro o prédio fica frágil. Tá? Então, o que a gente precisa? Pórtico nas duas direções, ou seja, na direção perpendicular, vamos dizer assim, né? Estou botando ele agora para você enxergar, e na outra, tudo na vertical. Então, é preciso que os planos se cruzem, sejam perpendiculares, para poder dar rigidez ao prédio nas duas direções. A gente vai ver isso daqui a pouco melhor. Tá? Rapidinho, então eu posso fazer essa relação. O pórtico seria o esqueleto, propriamente dito, da estrutura. Isso. Né, de forma a questão do dimensionamento de carga, né, da divisão de carga entre pilar e viga. Então, um esqueleto vertical, só que o pórtico ele é tanto vertical como horizontal. Ele precisa ter essa perpendicular para dar a estabilidade dele. Pórtico não é horizontal, é um plano vertical. Segure um pouquinho, quando a gente abrir as imagens dos trabalhos, os trabalhos que foram enviados, todos têm pórticos, e nas duas direções. Vai ficar bem claro com a apresentação dos trabalhos. Tá? Mas sua pergunta, sua colocação é muito pertinente. Eu achei ótimo, porque às vezes a gente conversa em sala de aula, uma parte entende e a outra enxerga de outra maneira, né? Então, aqui é o momento de a gente ajustar isso aí. Então, o que é o pórtico, a gente vai abordar mais, tá? Eu escrevi assim, eu fiz uma resposta aqui para poder a gente conversar. Estrutura plana, vertical, formada por vigas e pilares que dá rigidez à estrutura, disposta das duas direções da edificação para se obter estabilidade espacial. Uma edificação deve conter mais de um pórtico em cada direção no espaço, tá? Essa seria, assim, uma boa resposta. Mas as respostas não precisam ser iguais, né? E aí vem aqui, ó, quais as consequências de uma edificação elevada a ser estruturada sem a formação de pórtico? Ora, se é o pórtico que dá rigidez, se você faz ela sem os pórticos, ela vai ficar, vai ser uma edificação bastante... Deixa eu ver se tem alguém para entrar aqui. Não, tem não. Vai ficar uma edificação bastante deformável, né? Por isso que esse trabalho ele é muito importante, e neste momento, isso que eu estou fazendo com vocês, de cada um produzir